Fala amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos voltando aqui na Athletics para dar informação de mercado. O goleiro Santos negocia para retornar ao Atlético na temporada 2025. O jogador foi contratado pelo Fortaleza na última temporada por US$ 1 milhão, cerca de 5 milhões de reais, e o Santos tem contrato até o final de 2026 com o Fortaleza. Ou seja, seria assim necessário o investimento, seria necessária o pagamento de uma taxa de transferências para que o Atlético pudesse contar com o Santos na temporada de 2025. É importante. O Santos é um dos ídolos recentes da história do Atlético. Venceu Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, a segunda Sul-Americana em 2021. Mas é um jogador que não tem jogado, né? Ele faz a temporada de 2022, quando é contratado pelo Flamengo e sai do Atlético, né? Ele faz a temporada 22 completa como um titular da equipe do Flamengo. Em 2023 ele perde a posição, é mais reserva do que titular. Em 2024 ele é vendido pelo Flamengo para o Fortaleza, mas também é reserva. Não entra em campo no Campeonato Brasileiro. O João Ricardo, inclusive o titular da posição, foi um dos melhores, na minha visão, o melhor goleiro da temporada do Campeonato Brasileiro, né? Então o Santos ficou muito tempo sem jogar, talvez não por demérito dele, tá? Mas também porque teve grandes goleiros ao seu lado e não conseguiu ser titular, né? Mesmo assim, o Atlético hoje tem um grande goleiro. O Atlético hoje tem o Mikael, né? O Mikael termina a temporada como um dos únicos homens que podem ser minimamente elogiados na temporada do Atlético, né? O Mikael, em 2 cobranças de pênalti no Campeonato Brasileiro, ele pega as 2 que ele enfrentou, por mais que não tenha defendido contra o Vasco na Copa do Brasil, né? Mas é um jogador com 20 anos extremamente pronto. Extremamente pronto. E trazer o Santos pensando em colocá-lo como titular, aí seria um dos enormes absurdos e o Atlético já começaria 2025 errando e errando demais. Mesmo assim. E se questiona, né? O Santos ganha determinado valor no Fortaleza que não seria pago pelo Atlético. Ainda mais numa realidade de Série B de Campeonato Brasileiro, né? Por que o Santos viria ao Atlético sendo que ele não seria titular? Ele vai estar ganhando menos dinheiro e vai continuar sendo reserva. Faz sentido? Não faz agora, né? Por que não faz agora? O Mikael tem contatos de times de fora, né? O GE noticiou recentemente contatos da Premier League, do Brentford, do Manchester United e afins. Então, é provável, e dá para colocar isso com muita tranquilidade, tá? É provável que o Mikael vai receber uma proposta logo. Se não nessa janela do começo do ano, que é uma janela um pouco de menor investimento na Europa, logo na metade do ano, né? Que é uma janela de maior investimento na Europa, uma janela em que os clubes europeus tentam e fazem, sim, grandes investimentos, principalmente também numa posição carente no futebol mundial hoje, que é a posição de goleiro, certo? Então o Mikael é um nome muito visado. E para uma Série B em que o Atlético não pode errar, uma Série B que o Atlético tem que retornar à Série A para a próxima temporada, para 2026, o Atlético talvez não confie no Léo Link, que não conseguiu subir a expectativa, conquistar e chegar onde estava a expectativa dele quando foi o titular do gol do Atlético, o titular do gol quando o Bento é vendido. Então esse movimento pelo Santos não me diz que o Atlético vai bancar o Mikael e vai colocar o Santos no gol caso se concretize a negociação. Me diz que quando o Atlético vender o Mikael, e aí, logicamente, essa situação me parece ser algo mais próximo do que distante, aí sim o Atlético vai apostar no Santos como essa peça experiente, esse goleiro já provado, esse cara que já provou que consegue jogar nesse tipo de situação também. Então, vejo muito por esse lado, faço essa reflexão quando penso numa possível chegada do Santos no Atlético. Para fechar esse vídeo com uma reflexão que é importante também. O Atlético termina 24 com a potencialização do que é arruinar uma idolatria. O Lúcio Gonçalves era, tá, idolatrado pelo torcedor do Atlético, pelo que fez como jogador. E como treinador, ele arruina tudo isso. Ele fica marcado muito mais pelo rebaixamento do que essencialmente pelas conquistas que teve. O que fez o Nicão nessa temporada marca muito mais e mancha demais o legado que tinha o Nicão no Atlético. O Thiago Heleno, cada vez pior fisicamente e errando em partidas decisivas para um rebaixamento do Atlético,
mancha demais a história de um dos zagueiros e, se não, o maior zagueiro da história do clube. O Pablo não conseguir desempenhar um mínimo de nível mancha também a história de um jogador que já vinha sendo queimado pelo torcedor do Atlético, já não vinha sendo muito bem quisto pela torcida do Furacão. Então, esses jogadores, essa geração do Atlético, quando retorna, e só o Thiago Heleno permaneceu, né? Nicão e Pablo retornaram, essa geração do Atlético acaba com o que conseguiu construir nessa temporada de 2024. Eu quero muito entender como vai ser o impacto no torcedor tudo isso daqui 10, 15 anos. Mas, e assim, não acho que o rebaixamento apague o que os caras fizeram também. Não acho que isso acontece. Mas pro torcedor, no geral, a imagem agora era de ex-ídolos, né? De jogadores que eram ídolos da história do clube e que deixaram de ser. E aí o Atlético para 2025, ano de Série B, vai no Santos. Vai repetir a mesma coisa, a mesma fórmula que rebaixou o time. Vi muita gente falando sobre isso, né? E assim, existe um ponto nisso. Existe realmente a situação de que o Atlético está preso num ciclo vicioso que, cara, vem desde 2018 e com uma geração vencedora demais, o Atlético tenta apostando que deu certo já. Mas esses jogadores não são os mesmos jogadores, isso é fato. Então assim, o Nicão foi muito bem em 2018, em 2019, em 2021 principalmente. Mas 3 anos depois, o Nicão não é o mesmo jogador. Técnica e fisicamente, ele deixou isso muito claro. O Pablo fez excelente temporada em 2018, fez uma temporada muito boa em 2016 também. Em 2024 não. Em 2022, quando ele retorna, ele já não era o mesmo cara, já não era o mesmo jogador, já tinha passado por muita lesão. Então o Santos, que deixou o Atlético depois de grandes temporadas, em 2018, em 2019 e em 2021 também, 2020 também foi o titular, né? Ele não é o mesmo goleiro que ele era, provavelmente. Ou pelo menos eu não consigo cravar isso agora. Ele pode manter o nível, isso pode acontecer. Mas é difícil que o Atlético pense no jogador com a memória que teve dele nas atuações que ele teve pelo Atlético, né? E para deixar mais um ponto aqui, o José Mourinho, falei isso em live recentemente, né? O José Mourinho tem lá a questão da herança futebolística. Enquanto você tem jogadores vencedores, você tem mais chance de vencer partidas, de vencer campeonatos, né? Assim, eu acho que depende muito quando se fala de Atlético, porque algumas lideranças no Atlético não são exatamente o que se espera. O Nicão causou muito mais confusão do que essencialmente liderou um vestiário problemático. O Thiago Heleno é um cara que não é tratado internamente como o líder dessa situação toda. O Pablo também não. Então, assim, o Santos, como era a liderança do Santos? O Santos também não é um cara exatamente comunicativo, era um cara mais introspectivo. Então, assim, talvez a liderança do Santos não seja maléfica, né? Talvez seja um cara que vai ajudar no vestiário, vai ajudar a desenvolver jovens. Pô, o goleiro titular do Atlético hoje tem 20 anos. O reserva tem 24. O terceiro reserva hoje, o Matheus Soares, tem 18 anos. Então ele seria importante nessa questão. E seria mais um caso de um grande goleiro formado no Atlético que poderia inspirar essa garotada. Mas assim, tem muita coisa para pensar. Para deixar um resumo, para assim, colocar em suma tudo que eu falei aqui, tá? Eu gostaria de ver o Santos, sendo bem sincero, como goleiro reserva, tá? Para chegar para ser o reserva do Michael, porque também não confio no Link nesse momento, não acho que é um goleiro que estaria preparado para assumir uma posição de titular do gol do Atlético na disputa de uma Série B em que o Atlético não pode errar. E por que 2? O Santos, se voltar minimamente com o nível que tinha, soma nesse elenco, né? E o Santos poderia ajudar no vestiário, poderia ajudar a organizar a casa numa instabilidade enorme, enfim. Acho que não sou tão ao contrário, com o pressuposto de que o Santos seria reserva enquanto o Michael estivesse contratado pelo Atlético. Fechou? O que você acha? Santos é uma boa alternativa para o gol do Atlético em 2025? Tá negociando. Se tiver novidades, a gente traz aqui na Tretes e também no tretes.com.br. Fechado? Deixe seu like, se inscreve no canal e se torna mais um dos mais de 50 mil inscritos aqui na Tretes. Inclusive, agradecer novamente por isso, foi sensacional. Então se inscreve aí no canal. Deixa o seu like e tamo junto. Tá falando, até a próxima. Valeu!